esse espaço, esse momento já há bastante tempo. Olá, Érica, tudo bem? Tudo bem. Poxa, como você está chique. Claro, um momento especial hoje. Então, a gente faz, né, sempre juntos, essa live aqui. Então, que bom, muito obrigada. Peço desculpas, né? A ideia é que a gente pudesse fazer pela internet, mas aconteceu esse incidente. Não, que bom que temos o Instagram, né? Mas eu te peço desculpas também, mas acontece. Então, vamos pelo Instagram. Que bom, estamos aqui, várias pessoas conectadas também. Então, Érica, né, eu acho que as pessoas, a maioria já te conhecem, mas gostaria que você se apresentasse. Quem é a Érica? Então, meu nome é Érica, este é o meu sinal. Eu trabalho com a educação financeira para um grupo de surdos. Parceira da Modal Mais, né? Ah, sim, perdão. Parceira. E também auxilio os surdos a entenderem a questão dos investimentos, né? A desenvolver, aprender, certo? E seria isso. Então, nós preparamos aqui esse evento, né? Até em especial ao Dia do Surdo, que é um dia realmente muito especial. E aí pensamos, né? Ajustes necessários e aquilo que seria importante para dar como se fosse um presente. Que legal, que legal. É muito importante. Eu acho que a gente merece esse tempo, né? E aí, para começar a nossa conversa, né, a questão do Brasil, o cenário atual. Ah, sim, importante. O que você acha, né, de forma geral, o que as pessoas têm feito em relação aos investimentos? O que tem faltado para eles conseguirem investir melhor, para as pessoas investirem melhor? Bem, aqui no Brasil, eu percebo que ainda faltam algumas coisas, né? Principalmente em relação à educação financeira. A educação que a gente recebe em casa, a educação escolar também, ela é deficitária em relação a esse assunto, né? Parece que a gente sempre aprende do mesmo e falta essa interação, né? E alguns pais também acabam não ensinando. Então, eu acho que falta informação em relação a essa questão do dinheiro, discussões, né? Então, assim, as crianças, a gente acaba crescendo sem aprender e sem conviver com esse assunto na escola. E aí vamos para o mercado de trabalho. E aí temos o nosso salário, né? E aí chegamos em casa com ele. Mas e aí? Estamos atrasados em relação a essa aprendizagem. Desculpa, deu uma travadinha. Agora vamos continuar. E aí é o que acontece, né? A gente não aprende. E aí começamos a criar problemas por conta dessa falta de compreensão do que fazer com esse dinheiro. Ah, e aí sofremos um acidente de carro, aí vem mais um problema, eu percebo que eu precisaria de dinheiro. E aí eu não tenho uma reserva, e aí é uma situação urgente, e a gente acaba percebendo vários acontecimentos, né? Tipo, alguém da família morreu. E aí tem que pagar ou uma viagem, pagar algo de urgente naquele momento, e aí são vários problemas de saúde, alguém precisa fazer uma cirurgia. Então, assim, o quanto é importante a gente aprender a ter uma reserva, né? E eu acho que falta esse planejamento financeiro, esse controle financeiro. E a gente precisa entender que isso é um problema sério. É importante a gente aprender a investir, a guardar esse dinheiro, ter a nossa poupança. As pessoas precisam aprender a trabalhar e investir, guardar o seu dinheiro, né? A se acostumar a ter uma poupança. Então, assim, quanto mais informações a gente tiver relacionadas ao investimento, melhor. Então, mas a gente tem uma educação um pouquinho mais tradicional que tem dificultado essa aprendizagem e, sim, a criação sempre de novos problemas, né? Mas a gente tem que ter essa reserva, sim, para poder sempre desenvolver, evoluir mais em relação a isso e melhorar na questão dos investimentos, na aprendizagem, educação financeira das pessoas.
né? Eu acho que é interessante esse tema para que a gente possa influenciar as pessoas a terem essa aprendizagem também. Eu sei, é bem interessante, mas eu vejo que é o que de prioritário falta aqui no Brasil para nós. Então, é um esforço que a gente precisa ter para conquistar, para ser vitorioso nessa área também. Sim, concordo contigo. Na verdade, em relação a esse teu sentimento, né, a gente começou com esses temas relacionados à educação financeira, com foco para surdos, mas assim, ouvintes, eu percebo que têm a mesma dificuldade. Né? Algumas pessoas eu até acho que elas têm preguiça de aprender sobre educação financeira. Porque dá a entender que é um assunto chato, né? As pessoas acabaram, né, tendo às vezes preguiça, historicamente, dificuldade na disciplina de matemática. E como você acha que dá para a gente tentar mudar esse cenário, esse pensamento, essa perspectiva das pessoas? Que ideia você daria para que a gente conseguisse influenciar de forma positiva e as pessoas terem mais interesse em aprender sobre a questão financeira? Então, na verdade, eu não vejo como preguiça, eu vejo como falta de informação. Né? As pessoas não têm acesso a essas informações. Aonde, né, as pessoas buscam o seu conhecimento na escola de forma bem tradicional e aprendizagem muito tardia. Então, acho que falta realmente é isso, assim. E eu vejo que aos poucos as pessoas vão criando sim essa curiosidade, né? E às vezes por conta dos problemas que enfrentaram, mas começam a abrir as suas mentes, ter um raciocínio mais ligado para essa questão financeira e despertam, né, para o quanto é importante não passar pela falta de dinheiro. E aí elas começam a se esforçar um pouquinho mais, né, a buscar mais informações, entender que as pessoas que investem são as que aprenderam. A gente aprende, a gente vai seguindo, a gente vai tendo outras pessoas como modelo, isso é comum também, né? Eu faço os meus investimentos também, mas eu não vejo como uma situação de preguiça. É falta de informação. Sim, concordo. Falta informação também. Mas, por exemplo, às vezes a gente cria algo no YouTube, ou, por exemplo, uma leitura, uma literatura, e as pessoas veem o tema. Ah, é um tema relacionado a ganhar dinheiro rápido, todo mundo foca no assunto. Se o tema traz ali, como aprender a investir, né, um CDB, por exemplo, as pessoas, já vem perguntar direto para mim, aonde? Aonde? Isso não acontece sem perceber-se? Não, acontece comigo também. Né, as pessoas me procuram já rápido para me perguntar aonde. E aí eu penso, o que tem faltado? Tem faltado a informação em Libras, tem faltado um conteúdo prioritário também sinalizado, né? Até porque muitas pessoas ficam boiando e não entendendo aonde buscar, ouvintes também, e assim, as pessoas que têm criado em língua portuguesa muita informação, só que aí a gente acaba não conseguindo seguir isso tudo, né? E aí tem muita novidade também, mas assim, as pessoas são acostumadas a novidades na poupança, que é um assunto, né, mais conversado, talvez, e talvez mais seguro, né? Mas assim, vamos pensar na criação desses novos temas. E investimento, o que o surdo precisa saber? Né? Assim, porque tem diferenças em relação a todo esse desenvolvimento, toda essa questão financeira, porque alguns surdos nunca experienciaram isso por conta da falta de acessibilidade, né? Então, alguns surdos têm dificuldade, sim. Eu já passei por essa experiência. Quando eu comecei a aprender sobre investimento, eu perdia muita informação, realmente parecia que eu ficava boiando, né? Eu ficava chamando as pessoas para elas me explicarem novamente, e aí, né, me darem respostas em relação às minhas dúvidas. E aí, ok, o que eu fiz? Arregacei as minhas mangas e fui buscar. Fui buscar muita informação, muito conhecimento, muita pesquisa, muita leitura. Procurei realmente muito, fiz as minhas anotações que me auxiliassem, né? E assim, para conseguir encontrar um caminho para esclarecer, para eu conseguir mudar de pensamento também, claro, foi um processo um pouco moroso. A minha faculdade, né,
Eu tive bastante paciência e muita busca, também não foi nada muito fácil, muito rápido. Mas, assim, não aconteceu de forma milagrosa, né? Se a gente comparar com algumas situações. Então, tem a questão do investimento, e não é nada muito rápido. Mas, assim, a gente continua procurando, trabalhando, batalhando, e nada de preguiça. Muito esforço, muita paciência, né? Mas aos pouquinhos, né? A gente vai conseguindo escalar tudo isso e ter uma compreensão sobre investimento. Eu acho que essa tua fala, do arregaçar as mangas, eu acho que é a chave do negócio, né? É a chave de mudança, assim. É encontrar o caminho, né? Então, assim, quantas alternativas eu tentei e não deram certo? Poxa, então agora vamos lá, tá na hora de trabalhar. Eu consegui, né, dar esse passo a mais, assim, e parar de ter tantos prejuízos. Né? Então, tem uma mudança a partir desse momento. Assim. E, por exemplo, né, uma questão de crise financeira. A gente tem essa crise que começou no ano passado e ela se estende até hoje. Os produtos, eles realmente têm subido muito, a questão dos... Inflação. A inflação realmente tem sido absurda. Então, para mim, o orçamento, antes eu me organizava, mas assim, como isso tem sempre precisado de mudanças, né? Os orçamentos, eles têm necessitado muitas mudanças por conta do excesso de aumento das inflações, e isso é recorrente. E aí, o que se torna mais complicado ainda? O salário, ele permanece o mesmo. Então, o que você acha em relação a essa crise financeira que a gente vem vivenciando? Ela tem atrapalhado também? Ou, né, ou de que forma você acha que a gente pode estar colaborando com as pessoas? Que dica você daria, né, para as pessoas que tiveram nesse processo muito prejuízo, muitas perdas, né, e assim, não conseguem talvez lidar com todo esse orçamento, mas de que forma que a gente pode ajudar eles a voltarem para o trilho, assim, voltarem para os eixos da sua questão financeira? O que eu percebo? Para as pessoas poderem se despertar em relação a isso, porque né, tem uma dificuldade geral para todo mundo, mas a gente precisa criar oportunidades. Né? A gente teve esse período que passou em relação à pandemia. Então, assim, foi um período que parece que as pessoas ficaram meio que ausentes, assim, tranquilas em relação ao dinheiro. Ninguém queria investir muito, né? Não pensaram nisso como uma oportunidade, porque veio a pandemia, todo mundo se desesperou, se preocupou, né? Teve a questão da falta do dinheiro para muitas pessoas também, muito desemprego. E aí, né, em relação à inflação, sim, tudo foi subindo demais, foi um pouco desesperador. Então, assim, eu acho que o principal para nós é a questão da oportunidade, né? Esse despertar, assim. E eu acho que é o momento, sim, de todos estarem acordando, né? Em relação à questão financeira, né? Procurando novas estratégias, possibilidades, novos caminhos, né? Novas formas, né? Em relação à questão do dinheiro, do controle, né? Guardar, ter a sua poupança, né? E evitar o prejuízo por conta da inflação também. Então, tentar ter esse equilíbrio, né? As coisas vão subindo, mas em contrapartida você vem investindo também. Então, eu vejo que existem várias oportunidades, sim. A gente pode estar complementando. Então, por exemplo, o que eu aprendo? Aprendo na prática. E às vezes a gente vê que existem alguns problemas, coisas que precisam ser melhoradas. E assim, a tecnologia tem colaborado bastante para isso também. A gente consegue, né, pegar muitas informações. Eu percebo isso de forma crescente em relação às informações, aos investimentos, o que antes a gente não percebia tanto, né? Se comparado a um período anterior. Então, as pessoas, elas precisam abrir as suas mentes também, né? Raciocinar em relação a isso, se esforçar, criar oportunidades para que a mudança aconteça de fato.
E, por outro lado, em relação à inflação, né, ela tem sido ruim para todo mundo, tem faltado dinheiro, sim. As classes, a gente vê que elas têm se modificado em relação à questão financeira, as classes sociais também. Né? Então, eu imagino que para algumas pessoas, né, a questão da poupança, né, elas ficam se perguntando como dar conta de fazer isso, né, porque falta aprendizagem em relação a isso também. Então, assim, influenciar os surdos em relação a essa aprendizagem é algo muito positivo e eu vejo que tem crescendo o número de surdos e ouvintes também com interesse em aprender sobre isso. E qual seria a sua opinião? Não, eu concordo. Na verdade, eu acho que para a gente voltar a esse caminho, a gente precisa realmente de muito conhecimento, muita pesquisa, né, aprendizagem também, né, e assim, eu vejo que toda essa busca, ela tem apoiado, mas o caminho é esse. Outra estratégia, eu não sei se as pessoas, né, poderiam complementar, querem dar alguma dica aqui para nós também, mas, por exemplo, a minha sorte é que eu tinha, sim, uma reserva de emergência. Então, assim, quando o orçamento ele começou a ficar muito próximo do limite, a gente começou a segurar um pouco mais. Foi um tempo difícil, sim. Mas o que eu vejo e penso, né, é que esse momento passe rápido, a inflação, né, comece a baixar, diminuir, porque a gente tem, sim, controlado sempre. Mas até quando, né? Até quando acabar a pandemia e quando será isso? Né? As pessoas têm comentado bastante em relação à possibilidade da gente permanecer ainda nesse período pandêmico por mais um tempo. Então, a gente precisa realmente se preparar sim com uma poupança, tentar sim investir, ter todo um controle, porque a gente não sabe em relação ao futuro o que mais pode acontecer, ou que outros prejuízos a gente pode ter. Então, avaliar sim essa possibilidade urgente de uma poupança, né, de um investimento, né, para a gente poder realmente conseguir sempre melhorar. Então, assim, se a gente pensar e parar, né, de se esforçar, a gente sabe que não é fácil, mas, assim, é hora de um despertar, sim. A gente precisa se preparar para conseguir, sim, organizar toda essa questão financeira, de poupança, de investimento. E aí eu fico pensando, né, essa questão do auxílio, de dicas, né, da crise financeira. Antes, né, essa preparação, essa organização, ela precisa ser antes, porque agora já foi. E aí daqui para frente, o que, que a gente pode fazer? Né? São vários ajustes que necessitam ser feitos. Sim, a gente precisa de forma particular, tá vendo cada um como complementar, como colaborar, porque às vezes só uma renda não dá conta, então o que, que a gente pode estar fazendo para melhorar isso, né? São várias ideias de venda, enfim, de material, de auxílio para a questão de renda, sim, a questão virtual também, a velocidade da tecnologia também, é tudo muito rápido, é um excesso de informações, então é bom a gente seguir algo para conseguir aprender mais rápido. E aí eu também percebo, em relação a essas informações que a gente vem tendo que são crescentes, algumas pessoas pensam que investir, né, ficam em dúvida no que elas vão investir. Mas o que eu penso? As pessoas falam em criptomoeda, falam em ouro, dólar. Mas agora, nesse momento, ouro, dólar, está tudo muito alto. Subiu muito. Então, comprar ouro ou dólar agora, será que é uma boa ideia? Ou qual seria outra possibilidade de investimento? Né? Porque tem faltado segurança, porque tem coisas que têm diminuído, e aí em qual investimento que a gente faria? O que de fato tem valido a pena? E aí qual seria a tua opinião, Érica? Né? A gente pode investir
Em ouro, em criptomoeda, em dólar? Ou esperar, né, baixar um pouco isso para daí poder investir? O que tu achas? Você conhece aquele homem famoso, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre? Então, o que ele vem divulgando, né, em relação ao alerta que a gente precisa ter? É um livro importante, acho que é bom a gente comprar. Ele fala muito de criptomoeda, de ouro também, até porque é algo que vai subir muito. Crise? Uhum. É algo que vem. Ah, sim, não, o sinal que eu usava era esse. Não, eu penso que seria assim, já estou argolada, então eu usaria esse sinal. Mas usa esse aqui para crise, mas que bom conhecer. Gostei mais do seu. Então, em relação a essas crises, elas podem piorar, né, em relação ao ouro, criptomoeda, porque a gente não sabe de que forma que elas podem ou subir ou descer em relação à valorização. E tem coisas que são estáveis, mais seguras. Então, assim, essa experiência desse autor é muito boa. Eu sigo ele também. Então, outros profissionais também falam em relação a profissionais da área financeira que travou. Então, são ensinos que ele faz para a gente, né, conselhos, experiências que eles dão sobre investimento, o que combina com cada tempo, cada momento. Então, são pesquisas prontas, né, e dicas que são legais, assim, conselhos interessantes de você estar seguindo. Então, o que a gente às vezes percebe? Uma ou outra informação que a gente não sabe, mas crises que podem estar acontecendo. Então, assim, outros motivos e razões para a gente estar guardando o dinheiro e aonde, de que forma, né, poder fazer esse investimento em várias formas diferentes para se ter uma segurança. Então, não investir tudo numa situação só, porque ela não pode não te dar a segurança necessária. Então, um pouquinho em cada um. Então, se um faltar, tem a segurança do outro, né? Porque a gente não sabe o futuro. Mas é bom a gente seguir ele também. Eu acho que, independente do momento de crise, o momento de que esteja tudo bem financeiramente também, mas assim, ter essas possibilidades de investimento são sempre importantes. Porque se uma cair, a outra sobe. Né? E aí o legal é manter o equilíbrio. Que legal poder bater esse papo contigo. Pena que a gente, né, tá com pouco tempo, passou muito rápido. Quero chamar uma outra pessoa aqui para conversar também. Mas te agradeço muito, Érica, de verdade, por ter aceito participar aqui com a gente desse bate-papo novamente. Eu sei que seu tempo também é curto, né? Tem um filhinho. Ele está dormindo. Sorte a sua. Não, daí eu consegui participar aqui desse evento com você. Então, assim, para quem ainda não segue, aproveita, siga a Érica. Curta ela lá no Instagram também. Eu desejo mesmo para você. Que legal, as informações são muito boas. Muito obrigada. Quero te agradecer também pelo convite. Eu estava ansiosa para poder participar aqui, mas foi muito bom. Saudades de poder interagir e bater esse papo. E aí, né, em relação a tudo que vem acontecendo, são conhecimentos que a gente vai se, né, apropriando, pensando, recebendo outras informações para nós aqui também, em língua de sinais, poder bater esse papo, sempre tudo muito interessante. Então, te agradeço novamente. E aí, agora eu vou chamar a nossa segunda convidada especial. Um beijo!